E aí, como você tem cuidado da sua empresa ao longo desse ano? Tem cuidado direitinho, com planejamento, ou só está agindo de forma reativa, lidando com as surpresas que aparecem no dia a dia? Pois é, o final do ano tá aí e você tem uma grande oportunidade de fazer com que a sua empresa cresça mais em 2021. Por isso, o vídeo de hoje é sobre o planejamento tributário, que é uma ferramenta que vai te ajudar a entender se o regime tributário atual da sua empresa é o melhor para o momento em que ela está. Calma, eu sei, planejamento tributário é um assunto chato que você já deve ter tentado entender e não conseguiu. Mas fica comigo até o final, porque eu vou tentar deixar o mais claro possível para você e você vai ver que vale a pena fazer o seu. E aí, tá preparado? Então vamos nessa! Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. O meu nome é Gabriela Galvão, eu sou contadora e apaixonada por gestão empresarial. A minha missão é contribuir para o sucesso da sua empresa, então toda semana eu trago conteúdo sobre gestão financeira, estratégica e de pessoas. Para quem não sabe, o planejamento tributário é uma ferramenta contábil que vai te ajudar a encontrar a melhor opção tributária para o momento atual da sua empresa. Ou seja, com essa ferramenta é possível identificar e evitar o pagamento de impostos indevidos, reduzir a sua carga tributária ou até mesmo retardar o pagamento de algum tributo. E com isso, você tem uma gestão mais eficiente dos seus impostos. Consegue saber como você vai realizar o pagamento deles, a data em que eles vencem, sobre qual receita eles se referem e você consegue planejar melhor a sua vida financeira. Mas, infelizmente, é muito comum que os pequenos e médios empresários não deem tanta atenção a esse tipo de planejamento. E, como consequência, acabam fechando as portas em menos de 5 anos de vida da empresa. Principalmente quando a sua empresa é nova, cada ano é um momento diferente, é um momento de crescimento, de evolução, da sua empresa. Então pode ser que aquele regime tributário que foi escolhido para o momento da abertura, lá para o segundo ou terceiro ano de vida, não seja mais o regime tributário ideal. Até porque a legislação tributária está em mudança o tempo inteiro. Então, é sempre bom fazer esse planejamento todo ano para entender as mudanças da legislação fiscal e até mais para entender também o momento da sua empresa, porque às vezes o momento é de crescimento, vai crescer faturamento, então não dá mais para ser MEI, enfim, tem uma porção de coisas a serem levadas em consideração. Mas não se preocupe, eu tô aqui para isso, para te levar informação, então eu vou te mostrar mais ou menos como funciona um planejamento tributário. Ainda bem. Para fazer um planejamento tributário precisa de muitas informações. Então, eu vou resumir aqui mais ou menos do que você vai precisar levantar para fazer, tá? É um assunto muito extenso, não dá para falar tudo num vídeo só, eu teria que montar um curso para falar detalhadamente, mas eu vou aqui passar para você então de forma geral o que deve ser levantado e considerado. Ai, cole-se, você me deixa louco! Em primeiro lugar, é preciso fazer o levantamento de alguns dados que serão fundamentais, como por exemplo, o porte e a estrutura da sua empresa atual, o enquadramento tributário atual, as atividades que a sua empresa pode oferecer, então para fazer aí uma relação, uma discriminação de quinais, códigos de serviço, tipo de mercadoria que você pode vender, dentre aquelas que você vende mais e aquelas que você vende menos, e as atividades operacionais, administrativas, contábeis, fiscais, de logística, etc. Então, elenque o máximo de informação possível, principalmente aqueles que vão ter impacto no imposto da sua empresa, ok? Bom, depois a gente tem que pensar na natureza jurídica. Se a sua empresa já é constituída, você só deve apenas informar qual é a natureza jurídica atual e também verificar se ela é a mais adequada para você, ok?
ok? Pode parecer ser uma informação não tão necessária, porque trata do quadro societário da empresa, mas ela pode ter limitações de faturamento, ela pode ter algumas limitações legais, algumas imposições em relação a valores. Então é importante você ter e também pensar na parte de proteção dos seus bens pessoais, porque algumas das naturezas jurídicas não protegem os bens pessoais do sócio, então qualquer problema que tenha com a empresa pode acabar se estendendo aos bens pessoais. Então sempre dá uma analisada como está atualmente e se dá pra gente alterar e deixar a sua vida pessoal mais protegida e também pensar aí no crescimento da empresa se está de acordo com a natureza jurídica. E depois de verificar a natureza jurídica, a gente vai pro terceiro passo, que seria ver as opções de regime de tributação, né? Hoje tem 5 regimes, que é o MEI, o Simples Nacional, que é para microempresas e empresas de pequeno porte, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado. Então você tem que analisar como que funciona cada uma dessas tributações e qual delas é mais adequada a você. Mas ainda não é o momento de escolher qual dos regimes tributários a seguir. É apenas para você conhecer quais são as características de cada um, para você já começar a ter a visualização de qual é o melhor para o momento atual da sua empresa. Lembrando que é o regime tributário que vai definir o percentual de impostos que você vai recolher da sua empresa para cada faturamento seu ou para o lucro da sua empresa. Então, por isso que ele é tão importante nesse passo. Além disso, saber o regime de tributação vai te dar uma visão mais clara de todas as obrigações que a sua empresa vai ter que prestar para o governo, né? Seja o órgão federal, municipal ou estadual, e também a maneira como esses tributos serão calculados. Tendo todas essas informações, que são as informações base, né, para você construir seu planejamento tributário, agora é a hora efetiva de você construir o seu planejamento. Se você já tem uma empresa constituída, é mais fácil de você realizar o seu planejamento tributário, porque você vai utilizar as informações da movimentação do último exercício. O estudo ele é feito com todas as movimentações fiscais, que são as receitas e as despesas que a empresa teve no último exercício, as movimentações trabalhistas, que vai envolver todos os gastos com funcionário, estagiário, profissionais autônomos, prolabores, os encargos desses profissionais, né, entre outras informações. E também as informações contábeis, que aí no caso vai entrar o resultado líquido do exercício, se a sua empresa, ao final do exercício, está dando lucro ou prejuízo. Com essas informações das movimentações fiscais, trabalhistas e contábeis, a gente vai fazer uma simulação de como teria sido os impostos da sua empresa nos 5 regimes. Se você fosse MEI, se você fosse do Simples Nacional, microempresa ou pequeno porte, lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado. E aí, com base nessa simulação, a gente vai entender se o regime que você adotou no último exercício foi aquele regime que te trouxe menor carga tributária dentre todas as opções. E aí, para o ano seguinte, no caso 2021, você vai considerar essas informações que já aconteceram e também vai adicionar as perspectivas da sua empresa para o ano seguinte. Então, se você tem algum projeto que você vai colocar em funcionamento, se você já tem algum plano de ação para promover um crescimento muito grande da sua empresa, se você, por causa da situação financeira, vai ficar um pouco mais resguardado, ou se a sua empresa está trazendo prejuízo, se você vai continuar tentando apenas manter ela em funcionamento, e aí depois, né, no andamento do ano, tentar pensar em alguma coisa para fazer ela melhorar os seus números. E com esses dados, com essas perspectivas, a gente faz uma nova simulação considerando essas perspectivas, porque se uma das suas perspectivas é de crescimento de faturamento de, sei lá, 35%, talvez o MEI já não caiba mais, talvez o Simples Nacional vai pular a linha da alíquota, né, lá da tabela, e aí não vale mais a pena ser do Simples, é melhor ir para o lucro presumido. Então, é importante a gente considerar as informações que já passaram, mais as suas perspectivas para definir um novo plano de regime tributário para sua empresa para o ano seguinte.
Agora, se você não possui uma empresa constituída, mas está planejando abrir a sua empresa em 2021, também dá para fazer um planejamento tributário. Ele é um pouco mais difícil de fazer porque você não tem dado nenhum do que efetivamente aconteceu e a gente vai trabalhar apenas com suposições, né? Com perspectivas de mercado. Então você pode esperar faturar tanto, você pode esperar ter custo de operação tanto. A gente aproveita esses dados, né, essas previsões que você fez em como vai se dar o primeiro ano de vida da sua empresa para fazer o planejamento tributário e deixar ele no enquadramento melhor possível para o momento atual, que é o início da sua empresa. Bom, o planejamento tributário é um dado muito delicado, pois a partir do momento que você toma uma decisão em qual regime tributário ele vai estar, essa opção ela é feita para um exercício inteiro. Então, se você escolher errado por algum motivo, por algum erro de perspectiva, por ter colocado informações na simulação que não são reais, isso pode prejudicar um ano inteiro de vida da sua empresa. Porque você não pode fazer uma alteração de regime tributário no meio do ano. A não ser, por exemplo, no caso do MEI, que você excede o faturamento lá no meio do ano, sei lá, aconteceu, fechou um contrato que não era esperado, você ultrapassa o faturamento do MEI, por exemplo, e você pode virar automaticamente do Simples Nacional. Então isso pode acontecer durante o ano, mas não dá para você fazer essa mudança de forma voluntária, ok? Então tem que ter muito cuidado na hora de montar o planejamento tributário da sua empresa e tomar a decisão de qual é a melhor opção para aquele momento, para que você não tome essa decisão errada e prejudique todo o ano, porque fez isso errado só no ano que vem, né? No outro exercício que você vai poder ajustar, e pode ser que seja até um outro momento. Portanto, é muito importante que você tenha ajuda de uma contabilidade consultiva, que seja parceira da sua empresa, que você possa dividir essas informações e até mesmo conversar, né, ter uma perspectiva diferente, de forma geral, em relação a todos os impactos que uma alteração de regime tributário pode ter para a sua empresa. Então, entre em contato com a Luz Consultoria Empresarial. Eu tenho certeza de que podemos iluminar ainda mais o caminho do seu sucesso e te ajudar a efetuar um planejamento tributário que seja o mais coerente possível com o momento atual da sua empresa. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Espero que você tenha gostado. É um assunto um pouco confuso mesmo, ele tem várias perspectivas, vários pontos de vista, né? É bem difícil mesmo de falar do assunto assim de forma tão rápida, mas eu espero que você tenha gostado, que tenha ficado mais claro e que você tenha entendido a importância e os benefícios que você vai ter com um planejamento tributário bem feito e principalmente anualmente. Então, se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, colegas de trabalho, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho aqui no YouTube para não perder os próximos vídeos. Aproveite, deixe lá nos comentários outros temas que gostariam de ver por aqui e se ficou alguma dúvida sobre o planejamento tributário, deixa lá também que eu vou fazer questão de responder e quem sabe eu faça já um outro vídeo respondendo as perguntas de vocês. É isso, muito obrigada e até semana que vem.